Iniciamos novamente, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, dia 23 de maio de 2023. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, e os demais juízes, doutora Daniele Ferrari Fratini, doutora Tatiana Del Giudice Chiaradia, doutor Eduardo Soares de Mello e o representante fiscal, doutor Pedro Abraão. Nós temos aqui 2 processos na sessão de hoje. Eu peço aos colegas que se encaminhem ao primeiro processo, que é o processo da Cronimet Brasil Limitada, aí em 4145543, de relatoria do doutor Eduardo, e meu voto de vista. É um recurso ordinário. Então, pedir ao doutor Eduardo que faça um resumo aí do seu voto. Né? E, enfim, fique à vontade, doutor Eduardo. Tá, eu vou então sintetizar o meu voto, né, para até a gente ter uma fluência maior no andamento da sessão de hoje. Então, aqui é um caso, né, de inidôneo. Então, a autuada, ela sofreu a lavratura do auto de infração sob a acusação de creditamento indevido. Então, houve a glosa do crédito do ICMS e, para a decisão recorrida, né, e de acordo com a representação fiscal, com base no trabalho fiscal que ensejou a autuação, na época, ou seja, em 1º de janeiro de 2018, antes das operações, as operações teriam se realizado de janeiro a maio de 2018, a fornecedora de mercadorias localizada em Palmas, Tocantins, a RP Jesus, ela apresentaria a situação de inexistência de fato, né, com certidão de baixa do CNPJ. E também se baseou a Secretaria da Fazenda, o Trabalho Fiscal de São Paulo, no documento emitido pela Cefaz de Tocantins, em junho de 2021, bem depois das operações mercantis, constando a RP Jesus na situação não habilitada. Então, o que o agente fiscal de rendas competente teria concluído é de que a mercadoria ela teria tido origem em outro estabelecimento ou de outra empresa que não esse da RP Jesus, havendo então simulação de operações mercantis. No meu voto, entre outros, eu sustento que o contribuinte autuado, a Cronimet, na época das operações, ou seja, mais especificamente em 18 de janeiro de 2021, isso se comprova as folhas 266 do processo, procedeu à consulta à certidão do CNPJ da RP Jesus, e aí constou a situação cadastral ativa, né? Também eu observei que para baixa de ofício do CNPJ, no caso da RP Jesus, é necessária a instauração e o trâmite de um processo administrativo, culminando com ato declaratório executivo publicado na imprensa oficial, momento a partir do qual se declararia a inidoneidade do contribuinte de forma real, efetiva. E, conforme foi juntado no recurso ordinário por parte da autuada, houve esse ato declaratório executivo, na hipótese o AD número 011-317-377, de 21/7 de 2021, ou seja, ele foi publicado em momento posterior à realização das operações mercantis. E mencionei que, de acordo com o artigo 2º desse ato declaratório executivo, o mesmo só estaria em vigor a partir de 21 de julho de 2021, ou seja, um ato da própria administração pública dizendo que ele só vai irradiar efeitos jurídicos depois da operação mercantil. Também enfatizei que o documento, ou melhor, então foi isso, né? Eu comentei, olha, foi publicado só em julho, posterior às operações, conforme as folhas 789 e 806, 807 do processo. Também ressaltei que
o documento em que o trabalho fiscal se baseia seria a certidão de baixa do CNPJ. Esse documento só foi consultado, só foi emitido pela Fazenda Pública Estadual em 9 de setembro de 2021, ou seja, em momento muito posterior à época da realização dessas transações, dessas operações de compra e venda. Acrescentei que, então, por essas razões, né, por consultar esses documentos antes das operações e por esses documentos, tanto o do CNPJ quanto da Cefaz Tocantins, informarem claramente a situação cadastral ativa habilitado da RP Jesus, o contribuinte, então, ele atendeu ao estatuto no artigo 22A do Regulamento de São Paulo, né, até porque o documento expedido pela Cefaz Tocantins foi expedido em janeiro de 2021. Então, entendi que o contribuinte ele foi diligente, né, e o trabalho fiscal, ao contrário, ele juntou documentação para embasar a autuação, documentação expedida muito depois. Né? Por exemplo, esse documento Tocantins, o fisco juntou, ele foi consultado só em setembro de 21. Adiante, eu não vou me alongar, mas eu examinei as provas de pagamento, e eu concluí que os valores contidos nesses documentos bancários, eles são os mesmos daqueles estampados, descritos nas operações, nas notas, que o frete, salvo engano, acho que em 2 ou no máximo 3 operações, sempre foi mencionado, registrado como por conta da emitente, da RP Jesus, salvo em 2 ou 3 operações e que constou informação da responsabilidade por parte, aí eu não lembro se o termo é terceiros ou outros. E ainda em relação aos pagamentos, o que eu verifiquei é que aqueles valores que estão nos documentos do extrato bancário e na nota que já mencionei ao mesmo, ele sempre saiu ali de uma conta bancária de titularidade da autuada e foi para a conta bancária também de titularidade da RP Jesus. Então, por essas razões, e aí sintetizando o meu voto, eu reconheci a boa-fé do contribuinte, eu apliquei a súmula 509 do STJ e, por conseguinte, eu entendi pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ordinário. Então, foram essas minhas considerações, presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Parabéns pelo voto, né? Bastante claro, objetivo, né? E eu só queria, antes de ler meu voto, pedir licença para fazer um breve comentário, né? Essa questão dos documentos de idoneidade serem em data posterior das operações, né? Que ocorreram as operações, isso é de praxe, né? Até é um critério que é usado também para que se possa aplicar a súmula 509, né? Se não for posterior, então aí não tem nem o que se falar de súmula 509. Então, isso é normal, né? Então, na verdade, esse documento da Receita Federal do Brasil, ele é um documento que é posterior, mas ele se remete a uma idoneidade, uma situação de fato anterior, né? Como ocorre em em todos esses, pelo menos todos os casos que eu vejo aqui de crédito indevido por documento inidôneo, né? Então, é só esse comentário, né? Isso é uma coisa natural, normal, né? E eu também não mencionei isso no meu voto, porque acho que isso é algo que não é isso que torna, não é isso que configura a boa-fé, né? Mas é apenas um requisito, né, para que se possa aplicar 509, né? E eu acho que vou ler o meu voto agora. Muito rápido, né, o voto de vista, né? Pedir vista para analisar de forma mais detida as questões, é o recurso ordinário, interposto pelo CRONIMET, a infração de crédito indevido, né, o documento é inidôneo, emitido por RP de Jesus Andrade, Indústria e Comércio de Metais, Eireli, né, localizado em Palmas, Tocantins. E as mercadorias são sucatas de aço, né?
eu adoto o relatório, né, produzido pelo vice-relator, indo direto ao ponto. O vice-relator entendeu por dar provimento, né, ao recurso ordinário, como já adiantou no seu voto aqui, né, pela aplicação da tese da súmula 509 do STJ, né, da tese chamada tese da boa-fé. Né. Não obstante, após melhor refletir, entendo que as provas ofertadas pela autuada nos presentes autos não são capazes de demonstrar a veracidade da compra e venda. Ou seja, a meu ver, as provas não demonstram que as operações ocorreram com o suposto fornecedor e da forma como descritas nas notas fiscais que as acobertaram. Para demonstrar a veracidade da compra e venda, a autuada junta as folhas tais, com sua impugnação, certos documentos de controle interno que teriam registrado a entrada das mercadorias em seu estabelecimento, tais como cartão de controle de recebimento de mercadoria, checklist de recebimento de insumos, cartão relatório de análise e ticket de pesagem. Ocorre que, de uma análise mais detida de tais documentos, para cerca de 1/3 das operações objeto do presente AIM, indicam data e horário de entrada das mercadorias no estabelecimento autuado muito próximos daqueles de saída das mercadorias do estabelecimento remetente, conforme se presume das datas e horário de emissão das notas fiscais correspondentes. Vejamos a tabela abaixo com todas as 14 notas com inconsistência de horário de entrada e de saída. Então, eu listei das 40, eu acho que são 41 ou 42 notas no total, eu listei as 14 notas que realmente as inconsistências são gritantes, né? Isso é mostrado conforme se pode ver aí na tabela, a nota da data, a data da nota fiscal, por exemplo, a nota fiscal 10.358, de número 1 aí dessa tabela, né? Ela foi emitida, ou seja, no momento da saída, né? Então, assim, no mínimo, esse é o horário mais antigo, né? Porque pode ter saído um pouco depois, mas antes disso ela não sai, a mercadoria não sai sem a nota emitida, né? Então é de se presumir que esse é o horário mais antigo. Então, 18/1/2021 às 11h22 foi emitida a nota fiscal. Então a mercadoria saiu a partir desse horário, né? Então nós temos aí no dia 18/1 às 11h22 da manhã, né? E o cartão de controle de recebimento de mercadoria do documento interno produzido pelo contribuinte, aí essa coluna 4, mostra que o registro do mesmo dia 18/1, às 13h44. Né? Então, na tabela 8, na coluna 8, eu mostro a diferença em horas. Né? Isso dá 2,4 horas. Né? Então, dá quase 2h30, né? de diferença, né? Então, e aí eu mostro para essas 14 notas fiscais que nós temos aí a diferença de data, de horário, de minutos, né? Da emissão da nota fiscal e do registro da entrada, né? Outros documentos internos corroboram esse mesmo horário. Por exemplo, o ticket de pesagem, que é a coluna 5, ele mostra os mesmos horários do cartão de controle de recebimento de mercadoria, mesma data, mesmo horário. Né? E o checklist de recebimento de insumos, enfim, mostra a mesma data, já não tem horário inscrito desse documento. E o cartão de relatório de análise do produto também mostram as mesmas datas, né, desses dois primeiros documentos aí, embora não tenha o horário. Então, realmente é tudo indicando, né, que é esse horário, todos os registros feitos pelo contribuinte fazem sentido de terem sido realmente esse horário aí que foi registrado. Então, uma objeção que poderia ser essa tabela seria, não, isso é um mero erro, talvez, de registro, né? Mas a gente vê que todos os documentos registram a mesma data e são 14 notas fiscais, né? Para você cometer o mesmo erro em 14 notas fiscais, eu acho que
improvável. Mas, enfim, voltando ao meu voto, eu digo o seguinte: na tabela acima, verificamos que entre a emissão da nota fiscal, que registra o horário aproximado da saída das mercadorias, e os registros de entrada das mercadorias no estabelecimento, constantes tanto do cartão de controle de recebimento de mercadoria como do ticket de pesagem, decorreu entre alguns minutos, por exemplo, para a nota fiscal 10.488, e no máximo um pouco mais de 5 horas e meia, 5,6 horas, para ser preciso, no caso da nota fiscal 11.259. Ocorre que a distância entre o estabelecimento do suposto fornecedor das mercadorias, cujo endereço constante das notas fiscais é o de Avenida Palmas, quadra 11, lote 20, Jardim Sônia, Regina, em Palmas, Tocantins, e o estabelecimento da autuada, localizado neste estado de São Paulo, município de São Paulo, gira em torno de 1.800 quilômetros, conforme rotas informadas no Google Maps. Veja-se que, para percorrer tal distância em 5,6 horas, seriam necessários impraticáveis 321 km por hora de velocidade média por via terrestre. Portanto, não é possível crer que as informações registradas nesses controles internos do contribuinte correspondam à realidade dos fatos, de modo que não é possível aceitar tais documentos como prova da realização das operações nos moldes em que postos nos documentos fiscais. Aqui eu acho que eu não copiei, aqui eu tenho que fazer nos moldes em que postos nas notas fiscais, nos documentos fiscais. Mais ainda, entendo que tais gritantes inconsistências presentes em documentos internos produzidos pela própria autuada militam contra a sua pretensão de ver a si concedida a benesse da aplicação da tese da boa-fé, prestando-se muito pelo contrário, demonstrar sua efetiva participação na confecção da fraude perpetrada pelo suposto remetente, tendo em vista que tais documentos são inequívoca e incontroversamente de sua própria autoria. Nesse sentido, alertou a representação fiscal, é aí que eu trago os trechos do voto de preferência aí do Dr. Pedro, né? Portanto, ainda que se possa considerar os documentos intitulados de comprovante de pagamento, transferência interbancária, TED, do Banco Commerzbank do Brasil, SA, Banco Múltiplo, com prova de pagamento das operações, entendo que a existência de documentos de controle de recebimento e de pesagem, confeccionados pelo próprio contribuinte e por ele trazidos aos presentes autos com as inconsistências acima referidas, se torna elemento intransponível para considerar o reconhecimento da boa-fé do contribuinte autuado nos moldes da jurisprudência do TIT e do STJ. Ante o exposto, pedindo venha ao relator, eu voto no sentido de rejeitar o pleito de reconhecimento da boa-fé nos moldes da referida súmula 509. Conforme se verifica do recurso ordinário, a recorrente restringe suas alegações de mérito à questão da demonstração da boa-fé. No mais, o recurso do contribuinte alega que deve ser limitada a taxa Selic e os juros de mora aplicados no presente AIM. Nada obstante, o referido pedido se mostra prejudicado, uma vez que, no presente caso, a taxa de juros de mora já se encontra equivalente à taxa Selic, já que as exigências constantes do presente AIM são de janeiro a maio de 2021. Portanto, posteriores à alteração promovida pela Lei 16.497 de 2017, que entrou em vigor na data de sua regulamentação em 1/11/2017, pelo Decreto 62761 de 2017, que alterou, no mesmo sentido, o parágrafo 1º do artigo 565 do RICMES, dando a seguinte redação do parágrafo 1º do artigo 96 da Lei 6374, a taxa de juros de mora equivalente por mês à taxa referencial do sistema Selic. Por tais razões, essa foi a única questão que não estava no voto do Dr. Eduardo, mas como não é questão de mérito, eu entendo que não há necessidade de retornar para o Dr. Eduardo para julgar esse ponto, né? E até porque é uma questão que está prejudicada, uma vez que já se encontra limitada, né, a taxa Selic. Então, eu voto no sentido de conhecer, porém negar provimento ao recurso ordinário, assim como voto. Eu vou, então, passar a palavra para o relator e, em seguida, abrir os debates. Doutor Eduardo. Eu parabenizo o relator pelo voto, né, analisando muito bem a documentação. Data vênia, eu vou manter meu voto. É claro que quando a gente, muitas vezes, depara sobre autuação envolvendo inidôneo, não é fácil julgar, porque você verifica, às vezes, um trabalho fiscal que poderia ser mais bem feito, ao mesmo tempo, o contribuinte ele deixa de juntar documentos que
estariam sob o seu poder, sob o seu controle, e a gente, de fato, não sabe exatamente o que aconteceu, né? Se a operação existiu na forma como está descrito no documento fiscal. Então, nem sempre é fácil, né? A documentação, muitas vezes, ela não é redonda de nenhum dos dois lados, e a gente não sabe exatamente qual foi a realidade dos fatos. Então, em que pese, né, a observação do Dr. Maluf, e, claro, de fato, você observando, haveriam aí inconsistências nos horários, mostrando aí uma incongruência entre momento de emissão de nota fiscal e momento de registro de recebimento, né, como, por exemplo, ticket de pesagem. Eu também não vejo como fragilizar, questionar ou impugnar aqueles documentos em que eu me pautei para dar o meu voto, né? Então, a questão das provas de pagamento, o momento das consultas junto ao CNPJ e junto ao Cefaz do Tocantins, né? Inclusive a argumentação do contribuinte no recurso ordinário, que para mim chamou a atenção, né? Que a necessidade de você ter um ato declaratório executivo, e ele existiu, mas depois das operações, né? E relembrando que, claro que a gente não fica preso ao que o trabalho fiscal fala, mas o que teria ensejado a autuação teria sido essa inexistência de fato, essa baixa no CNPJ, né? E que o contribuinte, quando ele consultou, estava ok, estava ativo, estava habilitado. Então, esses documentos, para mim, eles têm uma força probante maior. O que a gente está falando aqui é de valoração de provas, né? Então, eu não consigo ver, não digo ignorá-lo, né? Porque claro que o Dr. Maluf não está ignorando, ele está se pautando num outro acervo probatório que está no processo, mas eu não consigo deixar de valorar essas circunstâncias, né, que eu considerei. Então, com todo respeito ao relator, eu vou manter meu voto. Perfeito, obrigado, doutor Eduardo. Muito claras as suas razões, aí, sempre muito bem ponderadas, né? Eu vou, então, agradecer aqui, vou abrir os debates, pedir, então, a manifestação da doutora Daniele. Bom dia. Bom, parabenizo os votos de ambos e eu acompanho o voto do Dr. João Maluf Júnior, porque eu entendo que não estão comprovados, não está comprovada a veracidade das operações de compra e venda. Perfeito, obrigado, doutora Daniele. Doutora Tatiana. Eu estou seguindo aqui o doutor Eduardo, né, que se debruçou sobre os documentos, e teve, na visão dele, o reconhecimento, a interpretação de que há comprovação da realidade das operações. Acredito que as inconsistências indicadas pelo doutor João podem trazer dúvidas, né, até com relação ao processo de fiscalização, mas vou acabar seguindo o doutor Eduardo aqui. Perfeito, obrigado, doutora Tatiana. Temos aqui provavelmente um voto, será um voto de desempate, né? Voto do presidente, né? Então, vamos então ouvir a representação fiscal, doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Caso de inidôneo, normalmente, a não ser os casos de fraude, dolo ou simulação, a gente tenta verificar se foram preenchidos os requisitos da súmula 509 do STJ. Então, está correto, doutor Eduardo, quando ele fala que ele se põe em elementos para dar provimento ao recurso, em elementos que quais sejam as provas de pagamento e a consulta ao CNPJ. Ocorre que esses elementos que nós levantamos na manifestação da sessão anterior, que agora foram acatados pelo doutor João Maluf, fazem cair por terra qualquer possibilidade de boa-fé, ou seja, se por um lado é certo que o contribuinte, quando fez a operação, consultou o cartão do CNPJ, ela estava ativa, e por outro lado ele pagou essa operação, não se sabe para quem que ele pagou, porque nós levantamos na nossa manifestação que quem recebeu esse numerário foi uma agência de Guarulhos, em São Paulo, que é estranho porque a empresa se encontra em Mato Grosso.
se encontra em Palmas e Tocantins. Além disso, não foram apresentados conhecimentos de transporte. Para nós é absolutamente estranho que uma mercadoria seja transportada de Tocantins para São Paulo sem nenhuma regularidade com relação aos conhecimentos de transporte, e aí a prova cabal, né, de que ele recebeu a mercadoria no mesmo dia em que a nota fiscal foi emitida lá em Palmas de Tocantins, fazendo cair por terra qualquer possibilidade de boa-fé, porque não tem como percorrer essa distância no mesmo dia, sair de Tocantins e chegar em São Paulo no mesmo dia. Então, a aparência da legalidade das notas fiscais, que é o que tem-se como base de uma boa-fé, faz cair por terra qualquer possibilidade quando ele mesmo confessa que recebeu a mercadoria no mesmo dia. Então, se ele tivesse sido, entre aspas, enganado pelo fornecedor, olha, eu não sabia que o fornecedor estava incorreto, estava ilegal na época, quando ele recebeu a mercadoria no mesmo dia da emissão da nota fiscal, ele deveria ter desconfiado e aí sim, falar, não, espera um pouquinho, se eu negociei com ele lá, ele não tem como mandar essa mercadoria para mim no mesmo dia. Então, nesse momento, faz cair por terra qualquer possibilidade de boa-fé. Então, estamos de acordo com o voto de vista do senhor Maluf, senhor presidente. Muito obrigado. Eu só queria pedir mais uma gentileza, senhor presidente, para abrir, para eu registrar minha manifestação, que eu acho que com o seu pedido de vista, o sistema ele retirou minha manifestação. Perfeito. Obrigado, doutor Pedro. Vamos aguardar o seu registro. Eu acho que o relator tem que registrar o voto primeiro, né? Exatamente. Sim. Deixa eu ver. Registrado. Já solicitei, senhor presidente. Então, registrado, senhor presidente. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Então, eu vou encerrar os debates e pedir a presença dos colegas. Os votos estão registrados, né? O doutor Eduardo mantém o seu voto pelo provimento, né, do recurso, e o voto de vista negando o provimento ao recurso ordinário. Então, peço aos colegas que marquem a presença para o julgamento. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Cronimet Brasil Limitada, AIM 4145543, teve o seu recurso ordinário conhecido e não provido em decisão não unânime. Muito bem, feitos os registros aqui, vamos passar para o próximo processo. Processo de Têxtil Canatiba Limitada, AIM 4149367. Minha relatoria. É um recurso ordinário, o voto já está registrado, eu estou propondo o retorno dos autos para a fase de defesa. É um recurso ordinário interposto por Têxtil Canatiba, né?
A autuação também é crédito indevido, documento inidôneo, também como no caso anterior, né, que julgamos. O contribuinte, ele traz em seu recurso a alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação de provas e outras alegações, né? As provas juntadas confirmam a ocorrência das operações de compra e venda, confirmam a existência da fornecedora tida como idônea, alega a respeito do princípio da não cumulatividade e também alega a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança dos juros, devendo haver limitação à mesma taxa Selic. E que deve ser afastada a incidência dos juros sobre a multa e o caráter confiscatório da multa e violação princípio da legalidade. São as alegações, né, do recurso ordinário, e eu, em contrarrazões, a representação fiscal propugna pelo não provimento do recurso, esse é o relatório, né? Eu, então, já analisando a questão preliminar de nulidade, o contribuinte alega em seu recurso que a decisão recorrida está viciada de nulidade por ausência de apreciação de provas, implicando em cerceamento do seu direito de defesa. Então, no recurso, ele alega que a recorrente teve seu direito de defesa cabalmente cerceado diante da inexplicável ausência de apreciação das provas acostadas à peça de impugnação, que não foram julgadas pelo ilustre julgador, muitas das quais sequer foram mencionadas na decisão que manteve a injusta atuação. Referida conduta mostra-se inegavelmente prejudicial à recorrente, que, através dos documentos juntados, consolidou sua argumentação de total ausência de motivação para fraudar a fiscalização, na medida em que adquiriu as mercadorias declaradas nas notas fiscais e comprovou a plena operacionalização da fornecedora. A impugnação apresentada comprovou a ocorrência das operações de compra e venda entabuladas entre a recorrente e a fornecedora diante da juntada dos autos de seguintes provas: consultas na base cadastral Sintegra, mantida pela Fazenda Estadual, e também notas fiscais emitidas pela fornecedora, tendo como destinatário, com regular identificação das transportadoras das mercadorias, extratos de pesagem das mercadorias apontando a massa de algodão em pluma nas mercadorias objeto das notas fiscais, contratos de compra e venda de algodão em pluma assinados pela fornecedora, demonstrando as tratativas comerciais mantidas entre as partes, livro registro de entradas, comprovantes de pagamento bancário de todas as notas fiscais nas respectivas datas de vencimento, feitos diretamente para a fornecedora ou para terceiros com devida prova da cessão de crédito realizada com firma reconhecida, relatório de compras e pagamentos realizados, conciliando-se as notas fiscais e respectivos pagamentos, visando facilitar a cognição do outro julgador, conhecimento de transporte das mercadorias realizadas por transportadoras diversas. Em seguida, a recorrente também comprovou eficazmente a existência da fornecedora. As folhas tais do PCN, encontramos o contrato de locação da sala comercial, locado pela fornecedora para o exercício de suas atividades empresariais. Relação de notas fiscais eletrônicas, operações de entradas, folhas tais do PCN, que comprovam que a fornecedora adquiriu a mercadoria posteriormente vendida para a recorrente. Relação de notas fiscais eletrônicas, operações de saída juntadas às folhas tais do PCN, comprovando uma multiplicidade de clientes e operações realizadas pela empresa posteriormente declarada inidônea. Do relatório circunstanciado do PCN fazendário, extraímos uma relação gigantesca de fornecedores que venderam algodão em pluma para a fornecedora, né, durante o período de compras de mercadorias realizadas pela recorrente, que se estendeu até o final de 2018, totalizando 80 milhões de reais, né, pouco mais disso, né, em aquisições, conforme soma realizada as folhas 68 e abaixo reproduzida. O relatório circunstanciado também prova que a fornecedora vendeu mercadoria para uma gama de outras grandes empresas, além da recorrente, totalizando movimentação de mais de 10 milhões de reais ao final de 2018. Os comprovantes, os compradores são Libra Agronegócio, Midas Trade, Multiagro, enfim, uma série de compradores, né, da fornecedora, que a fornecedora estava regular com suas obrigações fiscais, tendo cumprido com suas obrigações tributárias, com a entrega de GIA e SPED, como se nota as folhas tais do PCN. A autoridade fiscal também comprovou que, no exame dos documentos fiscais relativos às supostas operações com mercadorias, tendo o interessado por destinatário, revela um montante de entradas no valor tal, com crédito no valor tal,
O próprio relatório associado prova que a fornecedora comprou quase 100 milhões de mercadorias e as vendeu para diversos terceiros. Mais uma vez, a mesma questão, né? Enfim. Então, voltando aqui para o meu voto, a decisão de primeira instância, por seu turno, assim se manifestou quanto às provas juntadas, acima referidas pelo contribuinte, que serviram para a comprovação de sua boa-fé. Então, esses parágrafos aqui são exatamente o trecho da decisão recorrida, em que todas essas provas são analisadas, né? Então, ela diz o seguinte: quanto ao reconhecimento de boa-fé, embora o TIT, assim como a STJ, tenham decidido ser possível considerar válidos os créditos realizados, quando o contribuinte comprove ter agido de boa-fé nas aquisições com o efetivo recebimento e pagamento das mercadorias. Esse posicionamento apenas é passível de aplicação quando houver, no caso específico, um conjunto de informações que levem à presunção da efetiva realização das operações, tendo o contribuinte cercado dos cuidados necessários na realização do negócio, comprovação das entradas de mercadorias no estabelecimento, sua regular escrituração e comprovação efetiva dos pagamentos. O contribuinte foi notificado pelo fisco para esclarecimento sobre a efetividade das operações. Entretanto, as respostas apresentadas não permitiram a comprovação nos termos da decisão do TIT, o mesmo ocorrendo por ocasião da defesa que está baseada nos mesmos documentos. Dentre as respostas apresentadas pelo contribuinte, folhas 20 e seguintes, foi dito que os pagamentos que teriam sido realizados pelo sistema de gestão de pagamentos eletrônicos do Banco Bradesco foram feitos a terceiros, mediante carta de cessão de créditos, conforme relação elaborada às folhas 22. Observa-se que a realização de pagamentos a terceiros já era um fato conhecido do autuado anteriormente às emissões das notas fiscais, pois seria condição existente nos contratos de aquisições que teriam sido firmados. Através da relação elaborada pela própria autuada, as folhas 22, verifica-se que todos os pagamentos foram feitos a terceiros, estando as notas fiscais divididas em lotes e seus valores totais divididos em 3 ou 4 beneficiários, os quais, entende-se, sejam os verdadeiros vendedores, as transportadoras e o negociador. Desculpem. Através da relação elaborada, então, os verdadeiros vendedoras, as transportadoras e um negociador. Essa clareza na apresentação desses dados demonstra que a autuada tinha pleno conhecimento da irregularidade das operações acometadas pelas notas fiscais aqui impugnadas da RA dos Santos. Da mesma forma, o restante do conjunto probatório apresentado não favorece o contribuinte, pois não permitem uma necessária correlação entre as operações e os documentos juntados, havendo inclusive a estranha mensagem em enviar quando estiver em São Paulo, no DACT de folhas 188, que não combinaria com um transporte feito em operação entre duas cidades do interior paulista. Conclui-se assim que o autuado não apresentou provas de que tenha agido com os cuidados necessários nas aquisições questionadas, que pudessem demonstrar ser aplicável à interpretação de boa-fé adotada pelos tribunais superiores. Voltando para o meu voto, de fato, no meu sentir, a decisão recorrida acabou por ser proferida de forma lacônica, não apreciando suficientemente o denso conjunto probatório ofertado pelo contribuinte com o intuito de demonstrar sua boa-fé nos termos da súmula 519. Como se pode ver no trecho acima transcrito do recurso interposto, no tocante ao requisito da demonstração do pagamento, o contribuinte menciona diversos documentos, tais como boletos bancários e exceções de crédito, bem como relatórios de compra e pagamentos realizados, conciliando-se as notas fiscais dos respectivos pagamentos. Relatório esse de conciliação que se encontra efetivamente nas folhas 1347, mas que, porém, sem dar conta desse relatório, a decisão recorrida apenas afirma que, entre aspas, o restante do conjunto probatório não apresentado não favorece o contribuinte, pois não permitem uma necessária correlação entre as operações e documentos juntados. Por outro lado, quando trata efetivamente dessas supostas provas de pagamento, a meu ver, não ficam claras as razões segundo as quais a decisão recorrida se fundamentou para não aceitá-las, uma vez que apenas afirma que os pagamentos eram feitos a terceiros e que o contribuinte tinha conhecimento disso anteriormente à emissão das notas fiscais. Então, eu trago novamente o trecho da decisão recorrida, né?
Com todo respeito no meu sentir, a decisão apresentou fundamentação obscura e insuficiente para permitir a ampla defesa e o contraditório, especialmente tendo em vista as várias questões levantadas pelo contribuinte em sua defesa administrativa referentes à prova de sua boa-fé e diante da grande quantidade de material probatório por ele ofertado em sua impugnação. Por tais razões, conheço e dou provimento ao recurso ordinário para anular a decisão recorrida. É como voto. Eu, então, vou abrir os debates, passar a palavra para a doutora Daniele. Eu acompanho o relator. Nesse caso, eu acredito que tem um problema aqui no procedimento de constatação de nulidade da empresa. Não dá para falar que esse estabelecimento não existia, porque possuía uma mínima estrutura administrativa e operacional com estoque e com aluguel pago, e aparentemente o contribuinte apresentou vários documentos que não foram analisados com muito rigor. Então, eu acompanho o relator. Obrigado, doutora Daniele. Doutora Tatiana. Eu gosto muito desses casos que envolvem apreciação, né, e produção de provas, né, e a gente vê aqui um conjunto de documentos que acabaram passando despercebidos, e então, assim, eu sou pela opinião de que deve se debruçar sobre a análise desse material para se ter certeza sobre a efetividade ou não da operação. Então, parabéns pelo voto, doutor Maluf, vou seguir o seu voto. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Eduardo. Também parabenizo o ótimo voto do Dr. Maluf e acompanho porque não houve a devida prestação jurisdicional. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Realmente o conjunto de provas apresentado pela recorrente é bem vasto, é bem denso, e a primeira instância não analisou a contento todas as informações que ele trouxe, apesar de que eu tenho minhas dúvidas com relação ao caso, eu tenho uma certa convicção pela análise que eu fiz do que esteja ocorrendo, mas, enfim, é fato que realmente ele não teve a sua defesa apreciada da forma como deveria. Então, estamos de acordo com a anulação, sim, senhor presidente. Muito bem. Já estou com o voto registrado aqui pela anulação da decisão anterior e retorno dos autos para a fase de defesa, né? Eu vou encerrar os debates e pedir aos colegas a presença para a votação. Vamos iniciar a votação. Votação encerrada, o processo de Têxtil Canatiba Limitada, AIM 4149367. Teve o seu recurso ordinário conhecido, provido, para anular a decisão em fase de defesa, em decisão unânime. Esse foi o nosso segundo e último processo do dia. Eu agradeço a todos a presença no dia de hoje, pelas discussões, pelo debate, e ao doutor Eduardo, pelas posições sempre bem colocadas, de forma clara e bem abalizada, né? Bem equilibrada.
que contribui muito aqui para o nosso debate, né, para os nossos trabalhos. Dr. Pedro, sempre uma observação cirúrgica, né, que requer uma leitura bem atenta dos autos, que não é fácil. Então, agradeço aqui, Dr. Pedro, e agradeço também a participação da doutora Daniele, doutora Tatiana. Desejo aí uma boa semana e até a próxima sessão. Eu vou fazer diferente. Doutor Eduardo. Bem, eu também agradeço a todos. O mais importante é o respeito, né? Às vezes a gente está em Câmara em que às vezes tem a vaidade de alguns e querem impor um pensamento, e às vezes as pessoas pensam, interpretam o documento, a legislação de forma distinta. Então aqui, graças a Deus, é assim, o ambiente é muito tranquilo, harmonioso, né? Então queria parabenizar também a todos a participação, o voto do Dr. Maluf e desejar a todos uma excelente semana. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Daniele. Foi muito boa a participação e eu aprendi muito nessas duas sessões aí, nessas duas últimas. Obrigada pela paciência de vocês também. Esse começo é sempre mais difícil. Obrigado, doutora Daniele. Doutora Tatiana. Obrigada, doutor Maluf, parabéns pelos votos. Doutora Daniele, muito bom contar com você aqui. Seja bem-vinda nas próximas vezes. Bom dia a todos. Muito obrigado. Vamos encerrar, então, com a representação fiscal. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado mais uma vez aí pela condução serena e sempre democrática, permitindo a todos que coloquem as suas posições jurídicas, que sempre são muito bem respeitadas, como bem colocou o doutor Eduardo, e esse é o principal, a principal característica dessa Câmara, ou seja, cada um tem direito a ter a sua opinião, todos as ouvem, né, e refletem sobre cada uma delas, que é justamente a beleza do direito, né? Não existe posição única. Então, obrigado pelos votos apresentados, muito bem fundamentados, muito bem estudados os processos. Doutora Daniele, é um prazer tê-la conosco, volte mais vezes, será muito bem recebida, e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 23 de maio de 2023. Então, agradeço a todos. Muito obrigado, doutora Daniele. Volte sempre, seja sempre bem-vinda. E obrigada. Uma boa semana para todos. Até a próxima sessão. Um abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, um abraço a todos.